Senhores ministros, eu examinei os requerimentos que haviam sido formulados nos recursos extraordinários 208.526 e 256.304, relativos ao tema discutido, correção de demonstrações financeiras, relator ministro Marco Aurélio, em que há pedido de renovação de julgamento, considerando a complexidade da matéria e a renovação da composição do tribunal. O ministro Marco Aurélio defere como relator, eu também acompanho, espero que os colegas também acompanhem. Nós determinamos a renovação do julgamento e os autos voltam ao relator para designação de nova data. Que ouviram as sustentações já não estão presentes, sem votos tomados. Se não houve. Não, só o relator. Não, só para a renovação de julgamento que paralisou. Então, volta os autos ao relator para a designação de data oportuna. E eu? Nós quatro. Eu acho que os quatro, né? Não, a Ellen estava. Agora é o gás. Esse assunto do gás que eu pedi. É esse mesmo, é o gás. Ministro César Peluso, com vista para o ministro Carlos Brito. O feito não está na pauta de hoje, mas há uma urgência referida pelo ministro Carlos Brito em relação ao tema. Nós já temos aqui, no caso, 3 votos colhidos e vamos prosseguir no julgamento. Ação direta de constitucionalidade 3.103. Requerentes governador do Estado do Piauí e requeridos estados do Amazonas. Presidente, permita-me a ponderação, né? É que o que nós consignamos em termos de pautas do plenário, né, tem sido observado pelos advogados. Sei que, no caso, não há mais sustentação, mas esclarecimento de matéria fática. É claro. Mas aqui não tem nada, é matéria de direito. Nós transportamos para o item últimas notícias, os processos serão apregoados. Mas isso é visto. É só vista. Sim, mas, inclusive, esses processos têm entrado nessa pauta. Não, eles estão alertando os senhores advogados. No conjunto. Não no dia de hoje. Eu creio, se não for realmente algo urgentíssimo, eu creio que nós devemos, tanto quanto possível, homenagear, né, não tem dúvida, a confiabilidade do que consignado no sítio do tribunal. Pautas. Aqui, neste caso, há uma regra de que, havendo urgência referida havendo urgência, claro. A urgência que diz respeito a um problema de retenção de ICMS, que os estados estão sendo, todos os estados, a Petrobras está retendo esses ICMS, está criando enorme dificuldade para os estados do Norte e Nordeste no pagamento da folha de pagamento. Então, esse processo objetivo? É ação direta de constitucionalidade, matéria de direito. Está bem. É ação direta de constitucionalidade 3103, relator ministro Peluso, requerente Estado de Piauí e requeridos estados do Amazonas, Ceará, Sergipe, Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Bahia. Após os votos dos ministros César Peluso, relator, Joaquim Barbosa e Ellen Grace, conhecendo e julgando improcedente a ação, pediu vista dos autos do ministro Carlos Brito. Senhor presidente, é rápido. O governador do Estado do Piauí ajuizou esta ADIM em face do protocolo 33/2003, celebrado no âmbito do Conselho de Política Fazendária CONFAS, pelos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. Protocolo que dispõe, aspas, sobre procedimentos nas operações interestaduais com gás liquefeito de petróleo, GLP, derivado de gás natural, tributado na forma estabelecida pelo convênio ICMS 0399. Que é partilhado. Que é autoexplicativo isso. Diz o requerente que o protocolo é inconstitucional porque tratou de matéria reservada à lei complementar, uma vez que indicou o combustível sujeito à incidência monofásica do ICMS. B. Dispôs sobre matéria reservada a convênio do CONFAS, nos termos da Lei Complementar 24.1975. Muito bem. Na assentada plenária de 15 de 12 de 2005, o ministro César Peluso, relator do feito, votou pela improcedência do pedido, no que foi acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa e Ellen Grace. Naquela ocasião, pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria. Ultimado esse abreviado resumo do sucedido na sessão de 15 de 12 de 2005, tenho que o reconhecimento da improcedência do pedido realmente se impõe.
A Constituição Federal de 88, com a redação que ele deu à emenda 33 de 2001, reservou à lei complementar, ainda não editada, a tarefa de definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade. Artigo 155, parágrafo 2º, 12H. De sua parte, o artigo 4º da emenda 33 estatui que, enquanto não entrar em vigor a lei complementar de que trata o precitado dispositivo, os Estados e o Distrito Federal podem fixar, mediante convênio, as normas de incidência monofásica de ICMS. Sucede que, do exame do protocolo ICMS 33/2003, resta claro que ele não cuida de incidência monofásica de ICMS. Apenas, didaticamente, aponta as regras de identificação do GLP de petróleo a serem seguidas nas operações interestaduais. Isso tudo, agregue-se, a fim de permitir a aplicação da regra imunizante sobre o GLP derivado do petróleo, a linha B do inciso 10 do artigo 155, e a incidência do ICMS sobre as operações com GLP derivado de gás natural. Tudo, aliás, conforme precisa análise do ministro César Peluso, ao dizer que, aspas, o protocolo nada inova em tal sistemática, senão que, antes, mantém o regime de substituição tributária, fazendo remissão expressa ao convênio ICMS 399. Fecho aspas. Senhor presidente, com estas considerações, também voto pela improcedência do pedido que se contém na presente ação direta de inconstitucionalidade. Ministro Eros Grau. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Presidente, não tenho convencimento formado sobre a matéria, porque já não guardo assim os parâmetros do voto do relator e, por isso, peço vista. Eu peço escusas ao ministro Marco Aurélio, tendo em vista a circunstância já conhecida, em que me afasto do tribunal, eu adianto o voto e acompanho também o relator. E proclamo o resultado. Após o voto do ministro relator César Peluso, que julgava improcedente a ação, no que foi acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa, Ellen Grace, Carlos Brito, Eros Grau, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e o presidente... Marco Aurélio? Não, aliás, minto. Carlos Brito, Eros Grau e Gilmar Mendes e o presidente pediu vista ao ministro Marco Aurélio. O ministro Joaquim Barbosa também já havia votado. Não, já falei. A proclamação é César Peluso, Joaquim Barbosa, Ellen Grace, Carlos Brito, Eros Grau, Gilmar Mendes e Nelson Jobim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senhores ministros, na sessão de 10 de junho, nós iniciamos julgamento, o mandato de segurança 24.875, relator ministro pertence, impetrante eram os ex-ministros aposentados, Supremo Jazi Alves Falcão e outros, impetrado presidente do Supremo Tribunal Federal e, impetrados o Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo. Na decisão, nós julgamos por unanimidade, rejeitamos o mandato de segurança por unanimidade na parte que pretendia a inclusão do ATS, a exclusão do ATS no cômputo do subsídio, e, na outra parte, que dizia respeito à vantagem do artigo 184, os ministros Sepúlveda Pertence, Gilmar Mendes, Ellen Grace e Celso de Mello concediam no sentido de que esta parcela seria mantida até que fosse absorvido pelo subsídio. E o ministro Marco Aurélio deferia em maior extensão nos termos do seu voto e, de outro lado, os ministros Joaquim Barbosa, César Peluso, Carlos Brito, Eros Grau e Nelson Jobim deferiam a segurança em toto. Eu fiz a proclamação daquele resultado parcial, considerei o voto do ministro Marco Aurélio integrante do voto do ministro Sepúlveda Pertence, no que diz respeito ao artigo 184, reitero, não houve divergência entre o ATS, e aí declarei empate. No entanto, depois da sessão, o ministro Marco Aurélio me fez uma observação sobre a eventual incidência no caso do artigo 205, inciso 2º,
Parágrafo único, inciso 2º do regimento, que tem a seguinte redação. Havendo votado todos os ministros, salvo os impedidos ou licenciados por período remanescente superior a 3 meses, prevalecerá o ato impugnado. Então, mencionou o ministro Marco Aurélio que poderia ter havido equívoco na proclamação. Então, vamos a uma questão de ordem para resolver. Eu submeto a matéria ao ministro Marco Aurélio. Presidente, comuniquei até mesmo a Vossa Excelência que, nesta assentada, em sequência ao julgamento e também para dirimir esse impasse e talvez o plenário concluir pela incidência do inciso 2 do artigo 205 do Regimento Interno, levantaria uma questão que precede a essa e que diz respeito em si ao ato praticado, que diz respeito em si às balizas objetivas e, por que não dizer também subjetivas, do próprio mandado de segurança. O mandado de segurança, ele foi impetrado contra ato do presidente do Supremo. Não há a menor dúvida de que o ato comissivo foi praticado pelo ministro Maurício Correia. E Sua Excelência, ainda na presidência, eu pediria ao relator que me confirmasse esse dado, prestou esclarecimentos. Mas nós temos um elemento complicador. É que o mandado de segurança, o pedido formalizado na inicial do mandado de segurança, ele cobre um período administrativo da gestão de Vossa Excelência. E aí, tecnicamente, o ato do ministro Maurício Correia poderia ter sido revisto por Vossa Excelência, concluindo pela insubsistência, poderia ter merecido desfazimento para retomar-se a satisfação do que pleiteado no próprio mandado de segurança, quanto às vantagens pessoais. Ter-se-ia o envolvimento, então, no caso, de um ato omissivo da atual presidência. Indaga-se, sem aqui passarmos para o campo da impessoalidade quanto à presidência do Supremo e quanto à impetração contra o ato do presidente, indaga-se se essa premissa é correta, se realmente há espaço de tempo versado no mandado de segurança que diz respeito à administração de Vossa Excelência, temos como placitar a participação de Vossa Excelência? Eu penso que não. Eu penso que não. Não que eu duvide da equidistância de Vossa Excelência, de seu pronunciamento de acordo com o convencimento formado sobre a matéria. Não é isso. Eu penso que se tem, de forma direta, considerada a inicial, sem perquirir a procedência ou improcedência do que pleiteado, né? O envolvimento de ato da atual presidência, o presidente não deve participar desse julgamento. É a questão de ordem que suscito. Senhor ministro Marco Aurélio, senhores ministros, eu lembro que o mandado de segurança 24.875, ele se destina, teve 2 objetivos. O primeiro deles foi o mandado de segurança foi contra a presidência do Supremo e contra o Supremo Tribunal Federal. Na sessão administrativa que nós havíamos decidido sobre a composição da maior remuneração, nós decidimos que deveria ser o teto de 19 mil. Colegiadamente se decidiu, 19 milhões quebrados, eu não tenho os números aqui, 19 milhões quebrados, e o mandado de segurança teve por objetivo também, lembra o ministro Pertence, relator, de que teria sido cometido erro na reunião administrativa, porque havia se incluído dentro do teto os chamados adicionais de tempo de serviço. Esta é a primeira parte que foi negada unanimemente pelo tribunal. A segunda parte
foi contra o ato do ministro Maurício Correia, que, em execução, a decisão do colegiado determinou o corte daquilo que excedia, uma vez que o colegiado se havia fixado o teto de 19.155. Logo, a resolução do ministro Maurício Correia nada mais foi do que dar prosseguimento e execução ao decidido pelo colegiado. Daí porque, com os vênios ao ministro... De outra parte, o ministro Maurício Correia editou a norma determinando a execução do decidido no colegiado, mandou, então, reduzir em 1.600 e alguns reais os valores correspondentes ao pagamento feito a esses ministros. Isto durou a partir de janeiro de 2004 a dezembro de 2004. Houve um período, portanto, e começou-se a executar essa decisão em janeiro de 2004, aliás, em fevereiro de 2004, foi retroativa a decisão de Maurício, e depois, quando eu assumi, prosseguiu-se os descontos administrativamente. Até que, em janeiro de 2005, desapareceram os descontos, porque já começou a se pagar o subsídio de 21.500, que cobria por completo a decisão. É claro que cobria no sentido do voto prevalente, o voto do relator, no sentido de fixar, já ter absorvido, não no voto do ministro Marco Aurélio, que ficou em minoria. Então, eu entendo que, neste caso, considerando essa peculiaridade, e lembrando também nos casos relativos ao Tribunal Eleitoral, em que, efetivamente, nós tivemos um caso típico, em que nós, atos do eleitoral, mandado de segurança ou mesmo os outros, participam os juízes do eleitoral, eu peço ao ministro Marco Aurélio para sustentar a legitimidade da minha participação naquela decisão. Vamos ouvir o relator da matéria. Presidente, com as vênias do ministro Marco Aurélio, eu também me convenci, advertido até por Sua Excelência, logo após a interrupção do julgamento do mandado de segurança, de que é correta a proclamação parcial feita por Vossa Excelência. É preciso partir... Não prefere, ele está colocando a matéria que ele coloca em preliminar. votação, é a participação Estou só colocando dele, que é prejudicial. São duas matérias. Sim. É um impedimento só. Perfeito. Eu entendo que diz o parágrafo único do artigo 205. O julgamento de mandado de segurança contra ato do presidente do Supremo Tribunal ou do Conselho Nacional da Magistratura será presidido pelo vice-presidente, ou, no caso de ausência ou impedimento, pelo ministro mais antigo dentre os presentes à sessão. Se lhe couber votar nos termos do artigo 146, 1 a 3, e seu voto produzir empate, observar-se-á o seguinte, e aí o inciso 2. Havendo votado todos os ministros, salvo os impedidos ou licenciados, pedido remanescente superior a 3 meses, prevalecerá o ato impugnado. Creio que aqui o regimento tem em vista a hipótese de impedimento do presidente do Supremo Tribunal Federal. E esse impedimento, no caso vertente, me parece, colheria apenas o ministro Maurício Correia, que não só baixou o ato impugnado, e aliás, o mandado de segurança é dirigido tanto quanto à decisão, à deliberação administrativa do tribunal, quanto ao ato executório do ministro Maurício Correia. Como foi responsável, se isso caracterizasse omissão, por todo o período em que, pelo menos no meu voto, seria relevante, que foi o ano de 2004. Creio que, ao prescrever que que no julgamento do mandado de segurança contra ato do presidente do Supremo Tribunal, a norma, que em sua literalidade abrangeria qualquer hipótese, na verdade tem em conta apenas aquela hipótese em que, no caso concreto, se verificar esse impedimento. E estou em que o impedimento é de quem tenha praticado o ato,
e não do posterior ocupante da presidência. Só por isso, se transpôs para o mandato de segurança a regra do habeas corpus, ou a regra inversa do habeas corpus. Regra inversa. É porque, então, o tribunal, na normalidade dos casos, funcionaria com 10 ministros e não teria como solver o empate. Por isso é que se estabeleceu essa norma que, havendo empate, 5 votos votaram pela manutenção do ato e o próprio autor do ato se pressupõe que o mantivesse. É nesse sentido que eu interpreto o dispositivo. Acho que Vossa Excelência não estava impedido e que, então, houve empate parcial e que a proclamação do resultado até aqui está correta. Ministro Joaquim. Eu vejo um fundamento adicional para essa regra. É que o mandado de segurança se volta contra ato administrativo. Sim. E, em prol do ato administrativo, milita a presunção. Ministro, mas por que só 2 autoridades no Brasil teriam esse privilégio? Todos os atos administrativos gozam dessa presunção. Mas Sim, mas a regra não... isso já se chegou a sustentar, mas jamais se observou. Não, o que eu quero dizer é que Acho essa regra que regimental... Acho que essa norma regimental prevê encontra uma fundamento hipótese também excepcional. nesse Naquela em que, estando impedido, porque é autor do ato, Não, eu estou o falando, presidente do tribunal, Não, eu o estou- tribunal funciona com número par. eu estou falando sobre o empate, ministro Pessé. Sim, mas eu não. Mas a acolher isto com fundamento em presunção de validade de ato administrativo, essa norma seria geral. Como é geral a norma relativamente ao habeas corpus. Vamos examinar a questão do impedimento. Senhor presidente, não, Ministro senhor Eros Grau? presidente, Vossa Excelência me permite, eu vou suscitar ao tribunal uma questão prejudicial. Se bem entendi, o fundamento da questão de ordem suscitada pelo ministro Marco Aurélio é a pressuposição, incontroversa, por enquanto, de que o caso cai sob o império do artigo 205, parágrafo 1, inciso 2. Não. Permita-me, Vossa Excelência, Antes que do impedimento. Pressupondo. precede. É o parágrafo precede. Nós chegaremos Inciso a ela, segundo. tanto que eu não me Nesse caso, pronunciei presidirá o quanto a vice. isso. Nós chegaremos a ela se Peluso. ultrapassarmos a questão a que questão suscitei, ou básica seja, agora- o Não, mas impedimento, mas eu impedimento do que aí não ministro haveria Nelson Jobim. Não, eu estou... Aí não haveria empate. Não, é que eu estou. Não, eu vou acabar de explicar meu raciocínio. Meu raciocínio é o seguinte: se o pressuposto é de que poderia ser aplicada esta regra, e a menos que esta regra seja afastada, o julgamento está concluído. E trata-se pura e simplesmente de retificar a súmula do julgamento, ou seja, retificar o teor do resultado do julgamento. Ora, se se trata de retificar a súmula do julgamento, é porque o julgamento está encerrado e não pode ser reaberto com uma preliminar que diz respeito a uma condição subjetiva de um dos participantes do julgamento. Porque senão nós teríamos houve a a possibilidade proclamação de final. rever todos Mas é os... que não há proclamação final, ministro. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Se nós aceitarmos o pressuposto de que se aplica o 205, parágrafo único, inciso 2... Mas estaremos é porque- decidindo isso hoje, ministro, e não Sim. houve até aqui a proclamação decorrerá se concluirmos incidente o dispositivo regimental. Sim, ministro, é exatamente o que eu estou dizendo. Se nós... Eu creio se que o nós- tribunal, em situações assimiláveis, tem compreendido, e seria esta a oportunidade, a possibilidade de retificá-lo na aprovação da ata. Exatamente. E não de reabrir o julgamento. Não é nem o caso, porque não houve a proclamação do resultado. Não, a ata Vossa do resultado Excelência parcial. declarou, sim, proclamou o impasse pelo empate e projetou para a sessão posterior, parte, né? posterior à posse. A primeira do novo parte está ministro. proclamada. Então, mas o que eu estou Essa dizendo é que primeira esta parte proclamação... proclamada pode ser revista a qualquer Exatamente. momento. O que eu estou dizendo é que essa proclamação seria uma proclamação, com devido respeito, incorreta, porque, na verdade, o julgamento já está encerrado. Trata-se, pura e simplesmente, de verificar, segundo os termos do regimento, qual é o resultado desse julgamento. E não de reabrir, eventualmente, questões que poderiam ter sido Subjetivas. suscitadas durante o julgamento, como, por exemplo, o impedimento de um dos membros participantes do julgamento.
Senhor presidente, eu tendo Antes a da fazer proclamação uma distinção. final do resultado, é possível, a qualquer momento, ter-se a revisão das matérias debatidas e decididas, sem a proclamação final. Eu ouço, então, o ministro Carlos Grau. Pergunto eu, o futuro ministro não poderia reabrir essa questão? Ah, sim. Se pudesse estar com voto. Ministro Carlos Grau. Eu entendo que Vossa Excelência não está impedido, até porque, se levarmos o raciocínio ao extremo, o próprio Supremo estaria impedido. O mandado de segurança é também contra o Supremo. De modo que eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência. O ministro pertence. Foi o que votou. Joaquim. Também eu acompanho Brito. o entendimento do ministro Senhor presidente, eu Pertence. tento fazer uma ligeira diferença. Estabeleci uma distinção em matéria de mandado de segurança. Se a autoridade coatora agiu singularmente, unipessoalmente, a decisão impugnada foi tomada pelo presidente sozinho, É um ato próprio. um ato É o unilateral, caso, unipessoal, É o caso. ou quando o presidente Deu toma execução. decisão cumprindo uma resolução, uma deliberação do colegiado. Apenas chancela do presidente. Porque quando o presidente age sozinho, ele pode revogar o ato a qualquer momento, se entender que o ato pode revogar por conveniência, né, ou pode revogar por Então, acompanha o ilegalidade. ministro pertence com outro fundamento. Não, então, um fundamento e quando o suplementar. presidente age cumprindo uma deliberação colegiada, ele não tem o poder revocatório. Eu acho que o presidente não poderia revogar essa. Não poderia revogar. Estou agindo na pressuposição de que se estava... Presidente, no nós conteúdo da teríamos eleição, que aliás, os pegar a independentes ata da sessão administrativa. Na sessão administrativa, nós não deliberamos sobre a imposição do teto, colocando-se em segundo plano as vantagens pessoais. Não houve deliberação quanto a isso. Duração do teto nos termos Não, da não, lei. não Tanto houve é que Vossa deliberação. Excelência não queria Eu acumular. não tenho a ata Então- aqui em mão, mas pela minha memória, que não é... Como no caso se tratou de uma decisão que o presidente tomou em cumprimento a uma Não é deliberação o caso, colegiada. ministro, é só pegar a ata. Ministro É só Carlos Pertence. pegar a ata e ver. Eu entendo que não há Naquela impedimento. sentada, O não presidente deliberamos pode participar. sobre a colocação, César Peluso? sobre a abrangência do teto, a ponto de pegar vantagens. César Peluso. Nós estabelecemos o valor que seria praticado. Senhor presidente, peço ver ao ministro Marco Aurélio, eu não vejo, como já demonstrou o eminente ministro relator, não vejo impedimento, que no caso seria pessoal do ministro do Gilmar Mendes. E rejeito. Não vejo como pudesse fazer essa extensão. Já se mencionou, inclusive, que pode haver até controvérsia, que a decisão foi tomada em razão de uma decisão da própria Corte, como só ia acontecer nessas matérias administrativas. Por outro lado, tem que haver um tipo de critério, uma norma de organização e procedimento, que produza uma legitimação pelo procedimento. Do contrário, nós chegaríamos ao impedimento de toda... Nota apenas a Vossa Excelência que os impetrantes, na exemplar petição judicial, não põem em dúvida a fidelidade do ato executório do ministro Maurício Correia ao decidido. Por isso, se viram na contingência de sustentar a inconstitucionalidade da emenda constitucional quando aludia a que o teto Incluía as vantagens pessoais. cobriria as vantagens pessoais. Ministra Ellen Grace. Também eu, senhor presidente, entendo que o ministro-presidente, então, Maurício Correia, deu cumprimento à deliberação do plenário administrativo e o eminente relator, o ministro Pertence, inclusive esclareceu que o período de Vossa Excelência está alheio a qualquer restrição imposta. Eu acompanho. Ministro... Aí não, eu não estou considerando meu voto, eu estou considerando os parâmetros do mandado de segurança. E não que poderá ser uma corrente minoritária ou majoritária. Ministro Senhor Celso presidente, Neto. entendo também, com a devida vênia, que o presidente do Supremo Tribunal Federal atuou como mero órgão de execução. Ele não pode ser qualificado como autoridade coatora se ele sequer
dispõe, no caso, de poder para rever uma deliberação que é essencialmente colegiada. Perfeito. Por isso, pedindo Ministro vênia, eu Marco Aurélio, acompanho vamos à Vossa segunda Excelência. parte, então. Situação em que ele poderia ter na deliberação Certamente, se colegiada, esta matéria haver tivesse sido votado contra. colocada na sessão administrativa, eu teria ficado vencido, pelo tudo que eu venho sustentando aqui neste Ministro plenário. Marco Aurélio, vamos à segunda Não, parte. está, vamos pedir a ata, presidente. Já foi decidido, Nós ministro. estamos votando aqui a partir Já de foi- uma premissa Não. data vênia equivocada. Não. Equivocada. absolutamente. Ministro, já foi votado, agora passamos à segunda parte, Assim, a segunda parte. que é o 202. Presidente, 2. repito sempre o que nos vem dos filósofos materialistas gregos. Nada surge sem uma causa. Qual é a razão de ser do 205 do regimento interno? Ter-se o colegiado funcionando como número par, com número par, e já terem votado todos os integrantes da Corte. Qual é a situação concreta? Porque, se funcionasse com número ímpar, evidentemente não haveria, pela lógica, possibilidade do empate. Qual é a situação concreta? Colhidos os votos e consideradas as cadeiras preenchidas, colhidos todos os votos, tendo em conta essas cadeiras, verificou-se empate. Pouco importa se o presidente votou ou se não votou. Se o presidente não votou e votou na presidência o vice-presidente. O que justifica a existência do 205 do regimento interno não é a participação ou a não participação do presidente. Porque, com a não participação do presidente, observado o quórum mínimo de funcionamento para a matéria constitucional, a Corte poderá estar reunida com número ímpar, mesmo com a não participação do presidente. Daí ter-se que, no parágrafo único, o julgamento do mandado de segurança contra ato do presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional da Magistratura será presidido pelo vice, se impedido o presidente, não é o caso. Ou, no caso de ausência ou impedimento, pelo ministro mais antigo, dentre os presentes à sessão. Se lhe couber votar, nos termos do artigo 146, 1 a 3, e seu voto produzir empate, observar-se-á o seguinte, quer dizer, né, a participação em si, não havendo votado algum ministro por motivo de ausência ou licença, não é o caso, que não deva durar por mais de 3 meses, aguardar-se-á o seu voto. Havendo votado todos os ministros, é o caso concreto, salvo os impedidos ou licenciados por período remanescente superior a 3 meses, não se tem ninguém impedido ou licenciado, prevalecerá o ato impugnado. Indaga-se, cadeira vaga, aguarda-se aquele que não é ainda integrante do tribunal, porque não tomou posse, para ter-se o afastamento do empate e ter-se uma corrente majoritária, a resposta para mim é desenganadamente negativa. Contenta-se o preceito com o fato. Que fato é esse? Verificação do empate, já tendo votado todos os integrantes da Corte, e aí prevalência do ato impugnado. Homenageia-se como que numa presunção, até mesmo de legitimidade desse próprio ato, homenageia-se o ato atacado mediante a impetração. E eu peço vênia para, no caso, entender que é dado proclamar a persistência do ato, indeferindo-se, portanto, a segurança. Ministro, pertence. Meu data vênia,
reafirmo, estava já no meu voto, pressupõe-se aqui que, dado o impedimento do presidente, o tribunal tenha funcionado, quando hajam votado todos os seus ministros, haja funcionado com um número par. Foi o que ocorreu, porque Vossa Excelência, o Tribunal já decidiu, não estava impedido. Por isto, creio não aplicar-se a regra do empate, porque há solução. Solução que existe em outras hipóteses de nossos julgamentos. Suponhamos, por exemplo, que haja empate na decisão ou no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Na situação em que estamos hoje, com 10 ministros. A única solução é aguardar a posse, Concordo com Vossa a ocupação da vaga existente. Concordo com Vossa Excelência, não há Então, disciplina. não pode haver, no nosso julgamento, a ortodoxia de que o juiz que venha integrar posteriormente a casa não possa completar um julgamento anteriormente iniciado. Ministro Eros Grau. Antes do voto, Vossa Excelência, teria alguma observação, ministro? Apenas na linha do que já foi dito aqui, o ministro Pertence também assentou e outros ministros também. Quer dizer, na verdade, o suposto de aplicabilidade dessa norma é exatamente a condição com a qual o presidente Supremo pratica aquele ato, não é? Se ele o faz no desempenho de uma competência decisória que lhe é atribuída com privatividade e sobre a qual ele dispõe do poder de revisão, não há dúvida de que, em tal situação, ele poderia ser qualificado como autoridade coatora. Não é, porém, o que sucede na espécie em que a deliberação rege-se necessariamente pelo princípio da colegialidade. E daí, reconhecida essa premissa, a consequência também é aquela que já foi agora exposta pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence quanto à situação com que o tribunal ora se defronta. Ministro Eros Grau. Eu vou pedir vênia mais uma vez ao ministro Marco Aurélio, mas creio que o ministro Pertence conseguiu sintetizar a situação de modo incisivo, de modo que eu acompanho o entendimento do ministro Pertence no sentido de que o julgamento tenha prosseguimento com desempate, com voto de desempate. Ministro Joaquim. Eu peço vênia ao ministro Pertence, eu acompanho o ministro Marco Aurélio nessa questão. Entendo que o julgamento está concluído, aplicando-se a regra regimental. A situação se enquadra perfeitamente no que diz o regimento. Verificado o empate, o ato impugnado permanece. Permanece não apenas em razão desta regra regimental, mas em razão de uma regra de direito público, que eu acho que reforça esse argumento, no sentido de que os atos administrativos gozam, em princípio, da presunção de legitimidade. Eu amplio para... Só para esclarecer o meu pensamento. Então, Vossa Excelência aplicaria também, se cuidasse do mandado de segurança... Eu não aplicaria em ação direta, como o preceito é específico. Porque a ação direta... Não, eu falei ato do presidente da República. Não, aí não, porque não há regra nesse sentido. Há regra quanto à impugnação no mandado de segurança de ato do presidente do Supremo. Pode o regimento do Supremo Tribunal erigir os atos do seu presidente a uma super presunção de invalidade. Sei, mas vem de uma época em que esta Corte podia legislar sobre direito processual, considerados os processos da respectiva competência. Da presunção de legitimidade, aí vale não só para os atos do Supremo Tribunal Federal, mas todos os outros. Todos os atos administrativos. Ministro, só uma observação.
Observe bem que a questão controvertida agora, porque a primeira não houve controvérsia. Se entendeu que o ATS, que os adicionais de tempo de serviço estão incluídos dentro do teto, etc. Agora, aqui a discussão se travava em relação àquele adicional de 20% do artigo já revogado, etc., do artigo 180, 82 do Estatuto Antigo, de 59. E o voto do ministro Pertence, em relação a isso, e isso é importante ter presente, o voto do ministro Pertence reconheceu a legitimidade da perspectiva do chamado da irredutibilidade de vencimentos e entendeu que aguardaria a absorção. Já divergiu o ministro Marco Aurélio, entendendo mais amplamente, no sentido de que era um direito já adquirido, aquela percentual, e aquele percentual ficaria congelado, isolado do teto. A decisão está exatamente examinando um problema grave sobre a questão, e nós não teremos uma decisão na hipótese da linha. Eu estou mostrando o problema de conveniência, na hipótese da linha do ministro Marco Aurélio. Por quê? Porque não haverá decisão do tribunal sobre o tema. Não, o tribunal, ao indeferir, endossa o ato praticado. Para o caso concreto, sim, mas para a perspectiva de uma decisão que possa ser paradigma no futuro, não tem nenhuma decisão a respeito disso. Mas não há essa... Não, eu só observaria isso. O mandado de segurança não é, em princípio, vocacionado a ser paradigma. Ministro, Vossa Excelência acompanha, então. Eu Ministro acompanho Carlos Brito. Senhor presidente, eu também entendo que, como o mandado de segurança tem regime jurídico regimental próprio, específico, a solução do caso há de se pautar pelo inciso número 2 do parágrafo 1 do artigo 205. E aqui está dito, a meu sentir claramente, que com o empate prevalece o ato impugnado. Prevalece o ato impugnado. Nós podemos divergir quanto à teleologia, a finalidade dessa norma. Qual é a razão de ser? Porque prevalece o ato impugnado? Podemos dissentir quanto a isso, mas o conteúdo me parece claro. Prevalece o ato impugnado. Eu mesmo tenho uma explicação um pouco diferente do ministro Pertence. Eu acho que prevalece o ato impugnado porque, se há empate, a liquidez e certeza do mandado de segurança não se revelaram tão salientes a ponto... Ministro Carlos Brito. Pois não. Realmente seria kafkiano. Impetra-se o mandado de segurança contra o ato do presidente do Supremo, entendendo que a lei aplicada por Sua Excelência é inconstitucional e o empate leva à preservação do ato. Mas, se ao contrário, alguma entidade qualificada, autoridade ou entidade qualificada, propõe uma ação direta de inconstitucionalidade desta mesma lei, aí já não há presunção. Esperaremos até alcançar os 6 votos. Veja, Vossa Excelência, a que leva a interpretação literal de um dispositivo que, com todas as vênias, não pode ter querido colocar os atos do presidente do Supremo com o que eu chamei de uma superpresunção de legitimidade. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Ouvi com maior interesse, né, o esclarecimento do ministro Sepúlveda Pertence. Agora, não há paralelo entre o processo objetivo e o processo subjetivo. Exatamente, são coisas diferentes. Por quê? Porque, ainda que o presidente, no ato impugnado mediante o mandado de segurança, tenha tido um diploma por inconstitucional, o empate não implica a declaração de inconstitucionalidade desse mesmo diploma pelo plenário. A razão é muito simples. É porque, verificado o empate, não se chega à maioria exigida para essa declaração, maioria absoluta de 6 votos. Ministro, então, Carlos Brito acompanha o ministro o ministro Marco Aurélio. Acompanho, e, aliás, eu já havia dito isso ao final da assentada, porque não ficou registrado, mas eu entendia que a causa já estava decidida. Ministro Peluso? Eu também, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao ministro relator, eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio. O meu fundamento não é tentar
investigar e prescrutar, fazer arqueologia da racionalidade dessa norma, mas entendê-la objetivamente no fato de que se trata de tentar resolver uma situação. Que situação é essa? Em que houve a votação de todos os ministros, Exato. todos os ministros. Todos. E resultou numa situação de empate. Desde que se trate de ato do presidente do tribunal, a opção regimental é considerar como a subsistência do ato impugnado. Não me parece, com o devido respeito, que seja o caso de aguardar-se na aplicação analógica do inciso 1, porque, na verdade, não está faltando ministro nenhum. Nenhum ministro deixou de votar. Nenhum deixou de Nenhum de votar. E, ademais, não se sabe, neste caso, se sabe circunstancialmente, mas poderia suceder que o ministro, que a cadeira vazia não fosse preenchida durante 1 ano, 2 anos. Pode acontecer. E aí? Ficaríamos aguardando quanto um ato do presidente do tribunal até que O mandato de segurança tão célebre. Exatamente, quer dizer, pode suceder que... Então, eu, neste caso, eu aplico textualmente o inciso 2, considerando que, como votaram todos os ministros e se deu a situação de empate, aliás, trata-se de uma regra tradicional. No Tribunal de Justiça de São Paulo existe uma regra idêntica, aliás, de caráter geral, não é nem para o presidente do tribunal, é de caráter geral. Presidente, eu peço vênia e considero terminado o julgamento e mantido o ato impugnado com denegação total do mandato de segurança. Presidente, eu também estranho do parágrafo único do artigo 205 que ele tem âmbito de aplicação bastante específico, bastante restrita. E me parece até que a questão anterior que nós resolvemos... Tem que aplicá-lo na sua integralidade. Já, de certa forma, prejudica o julgamento que agora estamos a fazer. Na medida em que afirmamos, por maioria, que Vossa Excelência não estava impedido, essa disposição já não tem aplicação. Exato. Ela pressupõe. Quer dizer, dissemos claramente que... Ministro, a norma é explícita. A regra é a solução do empate. Não. Ministro, Não. mas como? Como em mandato de segurança, cujo julgamento será presidido pela vice-presidente? Sim, mas não há nada que impeça a Veja. aplicação analógica da regra. A regra subsiste. Veja Isto que é claro. Uma circunstância de aplicação direta da regra Ato falha, do mas a presidente. aplicação analógica Ato não. do presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho Nacional da Magistratura, e por causa, porque, de fato, era presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Será presidido pelo presidente, ou, no caso de ausência ou impedimento, pelo ministro mais antigo. Será presidido pelo vice-presidente. Veja. Mas, ministro, ela está tentando solucionar a situação de Não, empate, não está tentando solucionar mas a numa questão de hipótese em que o empate. presidente Não, não vota. O que a mesmo. regra tenta solucionar é a situação objetiva de empate na votação. Mas numa hipótese em que o presidente está impedido de votar. Sim, mas essa é uma das hipóteses em que pode nós dar já empate. dissemos que o presidente não estava impedido, votou devidamente. Sim, mas deu empate, Então temos nós que temos aplicar que uma partir regra. dessa solução. Mas sim, houve empate, temos que aplicar uma regra. Estou aplicando analogicamente essa. Não, me parece que o âmbito de aplicação dessa norma, como também já tem sido observado pelo ministro naquela Pertence hipótese e pelo ministro em que Celso de Mello, que o suposto impedido fático do aqui presidente. não se aplica. Veja, o julgamento do mandado de segurança contra ato do presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho Nacional de Magistratura será presidido pelo Essa é a vice-presidente. hipótese primeira. Ministro Gilmar, E é nessa se fosse hipótese... Não é a regra Não, do empate todos geral. demais. Ministro Gilmar, Se disse que o se a empate situação prevalece. de fato fosse a mesma, nós estaríamos aplicando a regra diretamente. Claro. O caso não é a mesma, a situação de fato não é a mesma, mas a razão da norma é a mesma, numa situação análoga. Isto é, faltou um elemento, por isso é que a mudança, a aplicação é analógica. Se não houvesse a circunstância de o presidente não estar impedido no caso, nós estaríamos aplicando a regra direta. No caso, falhou esta circunstância, mas não falhou a situação analógica. Mas então Aí teríamos você está dar, extraindo. Aí você está dar extraindo. interpretação completa ao parágrafo para excluir o presidente da votação. Não necessariamente, porque a regra não é de exclusão do presidente. Evitar essa A regra é solução de empate. resolver a situação de impasse na votação. Gilmar, Esta é que é a finalidade da regra. se um ministro se declarar impedido,
para julgar um mandado de segurança. Mandado de segurança, Essa o que regra acontece? vai ter que ser Por que aplicada não se aplica essa analogicamente. regra nesse caso? Então, não Pode impedimento do ocorrer. presidente, Pode mas ocorrer. impedimento de qualquer Pode outro ocorrer. ministro. E- Aplica e- analogicamente. E o texto contempla essa hipótese. Ou no caso de ausência ou impedimento, né, pelo ministro mais antigo, dentre os presidentes da sessão. Agora, a questão, me parece, que se nós resolvermos nesse sentido, então nós estaremos declarando algo mais, que sempre que houver esse tipo de situação, e eu não me abalançaria a chegar a esse ponto, nós teremos que solver a controvérsia na linha da preservação do ato. É essa a regra que Vossa Excelência extrai do texto, que é extremamente restritivo. O texto não diz que, em caso de empate, preserva o ato. Quando houver impedimento. Sim, é só nessa hipótese. Diante desse Porque quadro... aí, realmente, se não for assim, aí sim, teríamos que esperar algum ministro morrer ou aposentar-se. O que o ministro Peluso diz... Então, me parece, essa é uma questão, portanto, que me parece, se partirmos apenas do critério normativo que se extrai do artigo 205, parágrafo único. Mas me parece que também aqui há razões de política judiciária. Eu não concordo com o argumento de que há diferença ontológica entre processo objetivo e processo subjetivo. Na verdade, são duas vias para obter, e duas técnicas com perfis diferentes para obter resultados mais ou menos semelhantes. E tanto é que nós temos, portanto, se vamos falar de analogia, eu caminharia para a analogia da aplicação da Lei 9868, e não a outra. E temos dado exemplos desses casos, até falando numa interlocução muito forte entre os modelos objetivos e subjetivos de processo. Portanto, se eu fosse caminhar para a aplicação analógica, diria, aplica-se a regra da Lei 9868. Por quê? Porque a causa petende aqui, na verdade, era a declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional. Por isso discutimos tanto. E esse era o objetivo. E veja, e aí uma razão de política judiciária. Veja, que decisão que nós estamos dando. Quer dizer, esta é uma corte que, na verdade, vetoriza, sinaliza a sua interpretação para todos. Não, o tribunal declarou empatada a causa. Não pode ser. Não pode ser. Do ponto de vista jurídico... Vossa Excelência propõe a declaração de constitucionalidade do regimento interno? Não é unânime. Então, Vossa Excelência acompanha. Vossa Excelência acompanha o ministro Pertence. Acompanha o ministro Pertence. Tem nos exatos termos dele. Uma regra. Quando impedido o presidente, o tribunal pode Ellen falar com Grace. 10 ministros. E não tiver solução. Ellen Grace. Se não esperar a morte. Eu acho que... Para com essa morte aí. Está insistindo nisso. O que Vossa Excelência, para mim, lapidarmente disse, foi o seguinte: onde comparece a mesma razão fundamental, deve prevalecer a mesma regra de direito. Corretíssimo. Bom, mas há uma outra regra aí. É que só se decide mandado de segurança por empate na impossibilidade total, porque o tribunal se compõe de 11, o presidente está impedido que 5 votaram em cada lado. Aí, para essa hipótese, para essa hipótese completa de insolubilidade do empate, é que eu admito o regimento pode ser aplicado em sua literalidade. Ministro Ellen Grace. Mais de 3 meses. Também. Presidente, Mais de 3 meses. Não falar, não avança. presidente, eu vou pedir vênia aos colegas que pensam de maneira diversa, mas entendo que o inciso 2º deve ser aplicado sempre que ocorra a hipótese excepcional extraordinária que se contém, que está bem descrita no corpo do parágrafo único. Ou seja, apenas se houvesse, e o tribunal não reconheceu isso, impedimento de Vossa Excelência, é que nós aplicaríamos essa norma. Eu acompanho o ministro Pertence. Eu leio fiquem tranquilos. A matéria está 4-5, quer dizer, outro empate daria outro problema. Outro empate daria outro problema. Eu só queria observar o seguinte. Vejam o teor do parágrafo único. O julgamento do mandado de segurança, contra o presidente do Supremo, do Conselho de Santos, será presidido pelo vice.
Isso aí nós afastamos esse problema. Ou, no caso de ausência ou impedimento, pelo ministro mais antigo. Dentre os presentes à sessão, ponto. Então, nós teríamos presidindo o vice com... pertence, vê essa leitura. Presidido pelo vice com 10 membros. Aí diz o seguinte, se lhe couber voltar, veja o que diz o artigo, se lhe couber votar. Votar quem? Quem está presidindo aquela sessão em que estaria impedido o presidente. Se lhe couber voltar. Nos termos do artigo 1 a 3, o 146, 1 a 3, diz que o presidente vota naqueles casos constitucional, regimental e administrativo, que é o caso específico. Se lhe couber votar, e seu voto, voto de quem? Do vice-presidente, que estaria presidindo a sessão, ou do mais antigo, se não tivesse o vice, tivesse impedido. Se lhe couber votar, observar-se o seguinte, não havendo empate, prevalece o ato. Vejam qual é a hipótese. A hipótese é aquela em que o presidente está impedido. Agora, aqui, que o presidente estaria impedido, que não poderia votar. No caso, nós reconhecemos, pela peculiaridade do caso, principalmente, entendo eu, que o ministro Celso de Mello justificou claramente isto, que estes casos seriam casos em que nós teríamos atos, digamos, monocráticos do presidente no exercício da sua função meramente administrativa e originária, não atos derivados de decisão do colegiado, como é o caso. Então, nessa hipótese, não preocupe-se que eu não vou empatar e acompanho o ministro Pertence. E proclamo. Presidente, eu devo dizer que a látere do julgamento que fico vencido prazerosamente, porque surge uma luz no fim do túnel. Mas, ministro, prazerosamente e vencido é uma tautologia. Para Vossa Excelência. Pois é. Mas em termos de justiça, a concepção quanto à matéria de fundo. Né? A adjetivação digamos, é superfetativa. Então, eu vou renovar a proclamação, então, com todas essas observações. Após o voto do ministro, eu vou renovar toda a proclamação, e já tendo em vista a natureza. Após o voto, e vou me referir também, eu pertenço à petição inicial, aos pedidos que nós rejeitamos da petição inicial. Após o voto do ministro Sepúlveda Pertence, que, primeiro, indeferia o pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade das palavras, aspas, pessoais ou, fecha aspas, do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, na redação que lhe atribuiu a Emenda Constitucional 41/2003, bem assim a locução, aspas, e da parcela recebida a título de tempo de serviço, fecha aspas, agora, do artigo 8º da mesma Emenda Constitucional 41/2003, no que foi acompanhado pela unanimidade do tribunal, e de seu voto que, deferindo em parte o mandado de segurança, admitiu a permanência, no caso concreto, da vantagem do artigo 184, até que seja absorvida... Nessa primeira parte, eu não comungo com Sua Excelência. Mas você eu confiro... É porque Vossa Excelência disse que a decisão seria unânime. Mas foi unânime, a primeira foi. Não, Excelência. O meu voto... Não, eu não declaro a inconstitucionalidade, eu dou interpretação conforme, eu não confiro a emenda editada, promulgada, eficácia retroativa, ou seja, a ponto que a eficácia é prospectiva. Após o voto do ministro Pertence, etc., que rejeitava o pedido de inconstitucionalidade, etc., que está posto ali. É em direito intertemporal. Havia uma arguição de inconstitucionalidade. Aqui havia uma alegação de inconstitucionalidade total. Aqui a rejeição, ministro Marco Aurélio, o pedido era este. Concessão e veredito final do mandado de segurança aqui impetrado, seja porque reconheça o tribunal como espera e o declara incidentalmente serem inconstitucionais as palavras pessoais ou... Realmente eu não declaro. Não declaro. Pois então, é o que eu estou dizendo. Agora, fiel ao pedido. Eu estou lendo o pedido. Então, eu vou renovar de novo a proclamação. E vou partir a proclamação para efeito de clareza. Primeira parte da proclamação.
Primeira parte. Após o voto do ministro Sepúlveda Pertence, que rejeitava... Aliás, primeira parte, o ministro Sepúlveda Pertence, acompanhado pela unanimidade dos membros do tribunal, rejeitou o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade das palavras, aspas, pessoais ou, do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, na redação que lhe atribuiu a emenda constitucional 41/2003, e da expressão, aspas, e da parcela recebida a título de tempo de serviço do artigo 8º da emenda constitucional 41/2003. Segundo, o ministro relator deferia, em parte, o mandado de segurança para admitir a permanência, no caso concreto, da vantagem do artigo 182 da Lei... 184, inciso 3 da Lei 1711 de 52. Da Lei 1711 de 52, até que seja essa parcela absorvida pelo subsídio, no que foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Ellen Grace e Celso de Mello, e do voto do ministro Marco Aurélio, deferindo em maior extensão nos termos do seu voto. Os votos dos ministros Joaquim Barbosa, César Peluso, Carlos Brito e Eros Grau e do presidente indeferiam em totum a segurança. Ponto. 4. Após o ministro, na sessão do dia 15 de fevereiro, o ministro Marco Aurélio suscitou o impedimento do presidente de participar nesse julgamento, no que foi vencido pelos ministros Sepúlveda Pertence, eu vou referir os nomes, por causa do problema das vagas depois, no que não foi acompanhado pelos ministros Sepúlveda Pertence, aliás, bota de novo, começa de novo essa segunda programação. Na sessão de 10 de fevereiro, de 15 de fevereiro, de 15 de março de 2006, o ministro Marco Aurélio suscitou o impedimento do ministro-presidente para ter participado do julgamento. Questão de ordem esta que foi rejeitada pela integralidade do tribunal, exceção feita ao ministro Marco Aurélio. Não, eu vou chegar lá agora. Eu vou chegar. Ah, sim, vírgula, tendo a maioria afastado a incidência na hipótese do artigo 200, do parágrafo único do artigo 205 do Regimento. O ministro Marco Aurélio suscitou também a aplicação para o caso do inciso 2º do parágrafo único do artigo 205, pelo qual dever-se-ia proclamar encerrada a votação com a prevalência do ato impugnado, no que foi acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa, Carlos Brito e César Peluso. Já os ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Eros Grau, Gilmar Mendes, Ellen Grace e o presidente entenderam que, por ter havido empate, deveríamos se aguardar o voto do futuro ministro Henrique Ricardo Lewandowski. E não estar impedido o presidente. Por ter havido empate e não estar impedido o presidente, não era caso de incidência do parágrafo, do inciso 2 do parágrafo único do artigo 205 do Regimento. Ponto. Por fim, aguardará o tribunal o voto de desempate sobre a matéria relativa ao artigo 184 do ministro Henrique
do futuro ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Que só nós vamos colher votos só na parte empatada, o voto já foi resolvido. Está proclamado o resultado. Vamos adiante. Ministros, eu também gostaria de lembrar que nós elegemos a ministra Ellen Grace para presidente do Supremo e, considerando as razões pelas quais nós invertemos a regra regimental, eu considero também que essa eleição abrangeu a condição da ministra, a indicação da ministra Ellen Grace para a presidência do Conselho Nacional de Justiça, de forma tal que eu oficiarei o Senado Federal para cumprir a regra constitucional. E a data da posse será designada posterior? É que não é que o regimento... A data da posse será designada posterior. Que quando da eleição se indicará a data da posse. Mas vamos deixar para... Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência havia pedido vista em mesa do mandato de segurança 24.449. Transformar em vista regimental. A vista regimental? Ministro Marco Aurélio, só uma observação. No caso do mandato de segurança 24.449, Ellen Grace relatora, em que o ministro Ellen Grace denega a segurança, e os ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Brito, César Peluso acompanham a relatora. O ministro Gilmar Mendes, que havia pedido, e o ministro Marco Aurélio também, o ministro concede, pediu vista, o ministro, em vez de mesa, ele transforma em vista regimental. Então, eu proclamo o resultado. No mandato de segurança 24.449, após o voto da ministra Ellen Grace, que denegava a segurança e cassava a liminar concedida, no que foi acompanhado pelos ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Brito e César Peluso, e do voto do ministro Marco Aurélio, que concedia segurança, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Ministro César Peluso, mandato de segurança 24.910, impetrante Lúcio Barbosa Figueiredo, impetrado presidente da República. Mandato de segurança com pedido liminar impetrado por Lúcio Barbosa Figueiredo, contrato do presidente da República, nos termos do decreto 5 de 4 de 2014, declarou interesse social para fim da reforma agrária, imóveis ordenados Fazenda Franqueza e Realeza, situados no município de Ecoporanga e Carlos Chagas. Sustento impetrante cita, desrespeito à previsão do parágrafo 7, no artigo 6º da Lei 8.629, pois o INCRA teria desconsiderado o motivo de força maior consistente no longo período de estiagem que acometeu a região onde se situa o imóvel, a partir do ano 2000, tanto quanto a existência... Senhor presidente, Vossa Excelência me permite que eu prescinda do relatório, porque foi distribuído? O relatório foi distribuído a todos. Voto. Eu estou denegando a segurança, senhor presidente. A jurisprudência da Corte é velha, no sentido de que não se reputa líquido de certo pedido cujo suporte fático consiste em circunstâncias históricas controvertidas, cuja apuração depende de ação probatória. E em resumo, a hipótese dos autos, em que o impetrante alega, primeiro, questões relativas à produtividade do imóvel, segundo, ocorrência de estiagem prolongada como fator impeditivo de exploração da terra, a presença de invasores nas proximidades da fazenda e não no próprio imóvel, e falta de qualificação técnica do agente público proceder, tal, de propriedade e tal. Eu estou denegando esse problema, ministro Peluso, só um esclarecimento para o meu governo, o problema da invasão... Não, ele é textual, ele diz que não invadiram, que eles estavam situados nas proximidades do imóvel. Sim. Acompanhe, presidente. A vizinhança do conceito do Rio de Janeiro ou do conceito do Mato Grosso? Denegamos. O Tribunal por unanimidade negou a segurança nos termos do voto do relator. Não ameaço ler o voto inteiro. Tá bom. Ministro pertence. Agravo regimental no mandato de segurança 22.731. Agravante Arilma Cunha da Silva. Agravados Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da Justiça Militar, Conselho Superior do Ministério Público Militar. Conselho Superior. Você vai complicar aí. O que é isso aí? Conselho do Ministério Público. Deixa eu ver se eu vou ali um instantinho.
Mandado de segurança não veio, não. Não? Então, ministro, cancelo o pregão. Ministro César Peluso, agravo regimental da reclamação 3482, agravante do Estado do Rio de Janeiro, agravado relator do agravo regimental do mandado de segurança dos 2003, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tutela em causa de natureza previdenciária. Eu estou negando provimento ao agravo. Não aplica a decisão da ADC número 4. Tá, todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo. Nos termos do voto do relator. Peluso, agravo regimental da reclamação 2764. União e agravado o relator também do agravo de instrumento. É a mesma coisa? É a mesma coisa. O Tribunal, por unanimidade... E a mesma solução. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo e a 2977 é a mesma coisa? Deixa eu só olhar. 2977? É, a mesma coisa, presidente. Uma coisa, o Tribunal proclama o resultado, o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Ministro Joaquim Barbosa, agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, na reclamação 2020, agravante Fiorindo, Gaio e outros, agravado INCRA. Presidente, trata-se de agravo regimental, interposto de decisão por mim proferida nos seguintes termos. Aspas, o Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 330 do Regimento Interno, consolidou o entendimento de que não cabem embargos de divergência opostos contra acórdãos de seu pleno. Não é essa a questão. Uma vez que o objetivo dessa modalidade recursal consiste em promover a uniformização da jurisprudência do Tribunal por meio de sua constituição plenária a partir de divergências verificadas em julgamentos de suas turmas ou delas com o plenário. As agravantes reiteram os argumentos expendidos nos embargos de divergência, insistindo no reexame das questões discutidas no julgamento da reclamação. É o relatório. Voto. Na decisão hora gravada, neguei seguimento ao embargo de divergência interposto de decisão prolatada pelo Pleno e embargo de declaração em reclamação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir embargos de divergência interpostos de acordos de seu plenário, em razão da natureza dessa modalidade recursal. Ademais, o regimento interno somente admite a interposição de embargos de divergência de decisões proferidas pelas turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento. No presente caso, portanto, é patente o não cabimento dos embargos de divergência, porquanto interposto de decisão proferida em reclamação. Por essas razões, senhor presidente, citando diversos precedentes, eu estou negando provimento ao agravo. Mais uma coisa? Tá bom. Ministro César Peluso, agravo regimental na reclamação. Proclamar o resultado. Foi proclamado o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Peluso, agravo regimental na reclamação 2416. Só mais um. 2416, agravante à União, agravado, juiz federal da primeira vara federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás. Os dois casos são iguais, senhor presidente. Eu estou aplicando o precedente plenário relatado pelo ministro Sepúlveda. Não é caso de concessão de alguma vantagem, mas de antecipação de tutela que manteve a situação atual de vencimentos. Vossa Excelência nega. Nega o provimento aos dois casos. Dois casos, todos de acordo. Agravo regimental na reclamação não atende. 2416 e o agravo regimental na reclamação 3483. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento. Negou o provimento ao agravo. Negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Terminou? Ministro Eros Grau. 3. Agravo regimental na ação rescisória 1800. Vossa Excelência não tem os votos? Bom, então nós vamos encerrar a sessão. Está encerrada a sessão.
Hã? Ah, sim. Vamos fazer, antes de encerrar a sessão, há um ofício do ministro Gilmar Mendes, presidente do eleitoral, nos seguintes termos: comigo, Vossa Excelência, que em vista do disposto do artigo tal, que em virtude de nomeação do excelentíssimo senhor ministro José Gerardo Gross para ocupar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, ocorrerá uma vaga de ministro substituto desta Corte. Então, passamos à eleição. Advogado. Mais do que a única. Vou errar o voto aqui. O ministro Eros Grau está em condição de fazer a apuração, não? Depois está traumatizado. Precisamos ter segurança. Vai ter que assumir logo o eleitoral. Vai por onde? Hã? Nós temos 7 votos, são os indicados são pela 7 votos em doutor Arnaldo Versiani Leite Soares, doutor Henrique Neves da Silva, doutor Edmar Gonzaga Neto. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por 7 votos, indicou a lista composta 8 votos. E o 8º voto. Como? Por quê? Há um voto com X em cima. Ah, riscou tudo. Riscado. Por 7 votos e um nulo, indicou, fez 7 votos e um nulo, indicou para a lista os doutores Arnaldo Versiani Leite Soares, doutor Henrique Neves da Silva e doutor Ademar Gonzaga Neto. O ofício será enviado ao presidente da República. Está encerrada a sessão.